Lá no começo, nós já definimos a nossa função de produção padrão, digamos assim, como sendo a Cobb-Douglas. Então, nós fizemos uma função Cobb-Douglas, discutimos algumas propriedades e tudo isso. Mas a gente, no começo, não tinha função utilidade, depois apareceu uma função utilidade, a gente ficou ali com aquele ulinha. Vamos conversar um pouco sobre função de utilidade. Como eu disse no vídeo anterior, para crescimento isso não é tão importante, né? Porque a forma funcional da função de utilidade não é relevante para o estado estacionário. Só quem é relevante é o beta. O beta ele é relevante. Mas como é beta U alguma coisa, esse U, a forma dele é que não é tão importante. Para ciclos é importante e vale a pena a gente discutir aqui para depois falar da estabilidade e voltar àquela nossa história do C0, K0. Tá joia? Então vamos falar um pouco de função utilidade. Como eu disse, não é importante lá, mas vamos embora. Se é verdade a importância dela para o ciclo econômico, é porque um dos elementos centrais para explicar o ciclo econômico é a ação do consumo e poupança, né, obviamente, a choques que alteram a renda. Em outras palavras, como as famílias substituem consumo no tempo. Então, se você pegar, por exemplo, ciclos reais, isso aí é o motor todo, né? Quer dizer, a economia tem um choque e aí você vai responder esse choque ajustando seu consumo no tempo e esse ajuste do consumo do tempo vai criando lá aquele padrão de flutuação junto com o ajuste do trabalho. Também você está ajustando trabalho e consumo e isso que vai gerando o padrão de flutuação. Se você pegar o modelo DSGE, aparecem várias outras fontes lá do lado da demanda, mas geralmente tem lá o choque de oferta que faz isso. Não é muito bem explicado, né? Ele é muito exógeno, fica lá, o pessoal prefere aprofundar na demanda, mas está lá também de alguma forma. Bom, vamos lá para a nossa equação de Euler. Nossa equação de Euler tem essa cara aqui, foi o que nós fizemos no vídeo passado, nós encontramos ela. Então, essa é a nossa equação de Euler. Se tiver um choque de produtividade, ele altera a função de produção e muda a produtividade marginal do capital. A questão é saber como essa alteração em F' aqui vai afetar a decisão de consumir em T e T mais 1, né? Porque ela vai afetar. O efeito está aqui porque esse link entre T e T mais 1 passa pelo F' de cá. Para seguir com a apresentação, vou fazer algumas redefinições aqui, só para arrumar, para não ficar esses delta e eta dando bobeira. Então, RT mais 1 maiúsculo, esse R maiúsculo é F' de KT mais 1 menos delta. Né? O Rzinho seria o RT maiúsculo menos 1. Mas é o RT maiúsculo. E beta estrela é beta sobre 1 mais eta, porque aí eu me livro desse 1 mais eta que dá trabalho. Então, o termo RT é o retorno do ativo, onde os recursos estão aplicados, é retorno bruto, né? Porque seria 1 mais o retorno propriamente dito. E beta estrela é por conveniência, é só para facilitar. Defina também a variação do consumo entre T e T mais 1, como essa... Cara, aí eu me perco no nome. Eu tenho um amigo, econometrista, figuraça, que segundo eles, você não sabe o nome é FI. Então, tem esse FI aqui, né? Esse FI de cobrinha, mas eu acho que é XI esse negócio. Eu sempre me atrapalho. Bom, mas tem esse cara que é CT mais 1 sobre CT. Bom, a elasticidade intertemporal de substituição do consumo, ela mede a variação proporcional em CT mais 1 sobre CT, agora eu dei uma de malandro. Ela mede a variação proporcional em CT mais 1 sobre CT, que acontece como resposta a uma variação proporcional em RT mais 1. Então, essa é a ideia. Como é que CT mais 1 sobre CT responde ao choque nesse R, que é o retorno lá dos ativos? Para encontrar essa elasticidade intertemporal de substituição, o primeiro passo é escrever a equação de Euler nessa forma aqui. Então, o linha, né, esse termo vezes CT é o CT mais 1, por definição, né, só multiplicou, ficou CT mais 1, só para explicitá-lo. Beta estrela é RT mais 1, beta estrela calma, vamos aqui para beta estrela, esse cara, RT mais 1 é isso daqui. Então, só passei o linha de CT mais 1 para baixo. Então, esse é o primeiro passo. Depois nós vamos fazer a diferencial com relação a CT mais 1. Eu estou trapaceando muito aqui, cara, mas está dando um branco mesmo para o nome da letrinha. E RT mais 1, a gente faz a diferencial total. Então, tomando a diferencial total, daí esse cara aqui, né, é chatinha de fazer, mas também não é o fim do mundo, é só derivar em relação a esse termo, e aí aplica a regra do quociente, nós temos essa, e a do R é direta, e a do R é direta. Aí rearranja, vamos dar uma rearrumada nos termos, lembrando que esse produto aqui é CT mais 1, então linha de CT mais 1 vezes o linha de CT mais 1 aqui embaixo, linha de CT aqui,
o duas linhas de CT mais 1, tem um menos aqui, CT de diferencial. Beta estrela é igual a DRT mais 1. Aí você tem o beta estrela RT mais 1, que vem beta estrela RT mais 1 é esse cara aqui, o linha de CT sobre o linha de CT mais 1, né? Aqui, o linha de CT sobre o linha de CT mais 1, só está em outra forma, é beta estrela RT mais 1. O duas linhas sobre o linha fica aqui, CT dxi beta estrela DRT mais 1. E aí fica rearrumando os termos novamente, eu fico com o duas linhas de CT mais 1 sobre o linha de CT mais 1, C dxi DRT mais 1 sobre RT mais 1. E aí vamos rearrumar o termo de modo a deixar clara essa relação proporcional. Para isso eu vou fazer dxit mais 1 como esse cara aqui. Dxit mais 1 sobre xit mais 1 vai ser igual a esse termo. Aí eu estou pegando aqui, estou dividindo dos dois lados, né? Então fica CT sobre CT mais 1 que multiplica esse termo. A DRT mais 1 sobre RT mais 1. Dou mais uma arrumada aqui nos termos, né? O que eu estou fazendo aqui? Calma, o que eu estou fazendo aqui? Esse CT vai embora com esse CT mais 1, tá joia? Fica aqui. Então quem fica aqui embaixo é um CT mais 1, né? Quem fica aqui embaixo é um CT mais 1. Aqui tem um errinho, tá? Quem fica aqui é um CT mais 1. Que esse CT vai com esse CT, sobra esse CT mais 1. Então aqui, CT mais 1. Fica o linha, então, duas linhas de CT mais 1, CT mais 1. Tá? CT mais 1 aqui está certinho, então o erro fica só aqui, é CT mais 1 mesmo, que multiplica esse. E aí aparece que essa elasticidade intertemporal seria essa variação aqui sobre essa, né? Seria essas duas variações, que dá exatamente esse termo aqui, o linha de CT, ou duas linhas de CT mais 1, CT mais 1. Como está tudo com CT mais 1, eu não preciso desse indicador, porque eu estou todo no mesmo período de tempo. Então, o sigma C, que é a elasticidade intertemporal de substituição do consumo, ela é dada por linha de C sobre duas linhas de C vezes C. Então, é um argumento, mas é basicamente fazer a diferencial e sair fazendo um monte de conta. Depois vocês peguem com calma e chequem o argumento, vocês vão ver que está tudo arrumadinho. A partir daí, você define uma das funções de utilidades mais comuns em vários estudos macro, que é uma função de utilidade que essa elasticidade aqui é constante. Ela é constante, ela fica constante. Então, é uma função bem popular. Ela é conhecida como CS, Constant Intertemporal Elasticity of Substitution. Também, às vezes, chamam CES, Constant Intertemporal Elasticity of Substitution. Então, tem as duas siglas são usadas, e ela tem essa forma aqui, o de C é igual a C elevado a 1 menos sigma, menos 1, sobre 1 menos sigma, então é essa forma dele. Nota que o linha de C é igual a C elevado a menos sigma, o duas linhas de C é igual a menos sigma, C, menos sigma, menos 1, se você substituir os valores lá, você tem exatamente 1 sobre sigma, constante é essa elasticidade, então a elasticidade é 1 sobre sigma, constante. Então, se você tiver esse tipo de função, você sabe que a elasticidade de substituição vai ser constante dada por 1 sobre sigma. Então, ela é chamada de elasticidade intertemporal de substituição. Em finanças aparece essa mesma função, só que lá em finanças ela costuma ter o nome de Constant Relative Risk Aversion, CRRA. Isso porque o coeficiente de aversão relativa ao risco é dado por esse cara aqui, que vai ser o sigma, né? É só 1 sobre a nossa elasticidade intertemporal. Então, quem gosta lá de finanças, que estudou finanças, já conhece essa função, talvez com outro nome, mas é a mesma função. Aí a elasticidade intertemporal é 1 sobre sigma, é o que nos interessa, mas o coeficiente de aversão relativa ao risco é sigma. Então, é muito comum também, quando você lê o artigo, o cara botar coeficiente de aversão relativa ao risco igual a 0,7. Mesmo um de macro. Por quê? Porque é melhor botar 0,7 do que 1 sobre 0,7, né? Isso é uma coisa desgraçada. Então, você bota. Então, o pessoal bota só sigma e acaba com a confusão. Mas quem gosta de dar nome, o nome é aí. Bom, tem um caso particularmente relevante aí para a gente, crescimento, esse caso é bom, porque é o mais simples para essa função, que ela vai quando sigma igual a 1. Então, se sigma for para... não é igual, né? Porque se sigma for 1, o que vai acontecer? Sigma for 1, C elevado a 0, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0 é 0 sobre 0. Desgraça. Mas a gente consegue calcular o limite. Aliás, cuidado. Às vezes o pessoal não bota esse menos 1,
fica só C 1 menos sigma sobre 1 menos sigma, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente sabe que adicionar uma constante ou subtrair uma constante não muda a preferência, né? Continua tudo direitinho, então não tem muito problema. Agora lembrem que vai dar problema nesse argumento aqui, porque aí se você tem essa outra especificação, fica 0 sobre 1, 0 sobre 1 é 0, tá certo? Quer dizer, desculpa, quando você faz isso aqui indo para 1, fica 1 sobre 0, né? Se fosse 0, era meio bobo, mas tudo bem, mas fica 1 sobre 0, que aí complica, aí pega pesado, 1 sobre 0 não dá. Então, com isso aqui fica 0 sobre 0, e aí você aplica aquelas regrinhas, L'Hopital e tal, e você encontra o limite. Então, se você quiser mostrar isso, é só isso, você usa L'Hopital que você mostra. Essa simplicidade da função logaritmo e a dificuldade de estimar a elasticidade de substituição é comum encontrar nos trabalhos onde o cara já supõe que sigma é 1 e vai em frente. Isso é particularmente comum em artigos teóricos, onde o foco está em resultados qualitativos. Em artigos empíricos, deixa o sigma lá, porque dá mais um parâmetro importante, né? Mas quando você está querendo só mostrar algum resultado qualitativamente e tal, às vezes vale a pena. E se você estiver muito triste, pensa um pouco a história da Cobb-Douglas. Quando é que você usa Cobb-Douglas? Quando é que você usa CS? De novo, é um problema de elasticidade de substituição. É muito difícil estimar essas elasticidades. Então, tudo bem, não é 1. Tá bom, não é 1, é quanto? Mas a tua estimativa é ruim. O cara estima um valor, estima outro e tal. Então, assim, às vezes o pessoal, principalmente o pessoal mais teórico, diz, quer saber? Vou simplificar a minha vida. Com essa função de utilidade aqui, a CES, né? Essa daqui que nós estamos trabalhando, com essa função de utilidade, a equação de Euler passa a ser, né? Onde tem o linha de CT, o linha de CT vai ser CT elevado a menos sigma, né? Fazendo a derivada. Só vir aqui. Vai ficar 1 menos sigma cancela com 1 menos sigma, então fica C elevado a 1 menos sigma, porque a parte menos 1 sobre sigma é 0. Então, fica menos sigma elevado a 1 menos sigma é essa derivada. Então, desculpa, CT elevado a menos sigma é essa derivada, 1 menos sigma cancela. E aí, então aqui o linha de CT elevado a menos sigma, beta 1 mais eta, F' de KT mais 1 menos delta, CT mais 1 elevado a menos sigma. Eu ainda posso escrever desse formato aqui, CT mais 1 sobre CT, beta 1 mais eta, F' de KT mais 1 menos delta, tudo isso elevado a 1 menos sigma. Então é só uma questão de como você quer escrever, como fica melhor escrever. Esse formato aqui é legal porque ela mostra o seguinte: o consumo vai crescer, né? Quer dizer, CT mais 1 vai ser maior que CT, quando esse cara for maior que 1. Isso vai acontecer quando F' de KT mais 1 menos delta for maior que 1 mais eta, né? Quer dizer, esse numerador aqui for maior que o denominador, se isso aqui for maior do que 1, as coisas vão funcionar. Então, usando a taxa de desconto, sem usar o beta, o gama, né? A condição fica com essa cara aqui, para o consumo está crescendo, está dizendo o seguinte: o consumo está crescendo no tempo, quando o ganho de produto ao abrir mão, né, o ganho de produto ao abrir mão de uma unidade de consumo presente, que é esse cara aqui, e corrigido pelo crescimento da população, for maior que a taxa de desconto. Então, essa seria uma intuição. Quando está no estado estacionário, esses dois termos são iguais, esses caras aqui viram 1, né? 1 elevado a 1 é 1, e aí esses termos se igualam, esse cara aqui é 1. Então, essa é uma intuição legal para pensar no ajuste que está se dando no consumo. Usando essa função, eu também consigo determinar direitinho o sistema que dá sequências ótimas de capital e trabalho. Botem uma Cobb-Douglas aqui no lugar dessa F. Tá? Se vocês quiserem ver tudo bem arrumadinho, pense em uma Cobb-Douglas, K elevado a θ, e aí aqui fica θ, K elevado a θ menos 1, aqui fica K elevado a θ, e está aí o sistema de equação bonitinho como ele tem que ser. Lembrem que eu preciso da condição de transversalidade para resolver esse sistema, senão eu vou ficar preso aqui no negócio do C0, K0. Nós já falamos isso, para resolver o sistema eu tenho que ter K0 e condição de transversalidade. Nós não sabemos nada sobre a unicidade, estabilidade, existência, nada disso a gente quer saber. E uma maneira de visualizar essa discussão é o que a gente chama de, em qualquer sistema dinâmico, né, é o que a gente chama de diagrama de fases. Então, a gente vai fazer aqui um gráfico, né, um mapa que vai ter os lugares apontando para onde está indo capital e consumo em várias fases do sistema, em vários lugares possíveis do sistema, e a partir daí a gente tenta ter uma intuição do que está acontecendo. Então, é uma representação gráfica do sistema. Eu vou destacar a curva onde CT mais 1 igual a CT,
e a curva onde KT mais 1 igual a KT. Então, onde está estacionado CT, onde está estacionado KT. Óbvio que a interseção dessas duas curvas vai me dar o estado estacionário. A interseção dessas duas curvas, eu tenho CT mais 1 igual a CT, KT mais 1 igual a KT para todo T, estado estacionário. Em cada uma dessas curvas, uma variável está estacionada, outra não. E eu quero saber o que acontece acima e abaixo, esquerda e direita, dependendo do desenho, em relação a essas curvas. Vamos conversar com a curva onde CT mais 1 igual a CT. Então, agora não é o estado estacionário, é só o CT que está estacionado. Então, eu quero encontrar esses pontos. Para isso, eu vou vir na primeira equação, né? Eu vou vir na primeira equação, que é essa daqui, vou botar CT mais 1 igual a CT e vai sair uma relação aqui de F' de K e outras variáveis. Então, vai ficar F' de K, a T mais 1 é igual a 1 mais eta sobre beta menos 1 menos delta. Isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo, a gente pode mostrar abrindo essa operação, mas é só pensar que a produtividade marginal não é negativa, né? A função é estritamente crescente, então esse cara é positivo, e F' de KT é igual a isso, mas também dá para mostrar só abrindo os termos, né? Porque você faz aqui a conta, vai ficar 1 mais eta menos beta mais beta delta. Aí eu tenho que 1 menos beta é positivo, que é beta entre 0 e 1. Eta é positivo, beta delta é positivo, beta é positivo, então isso é positivo. Aqui eu tenho uma relação implícita entre K e C. Isso é uma coisinha chata, mas está implícita aqui, né? Porque esse KT mais 1 depende também do C. Porque exatamente a gente vê da segunda equação que o KT mais 1, KT e CT estão presos. Então, se eu tirar o KT mais 1, se eu for aqui, né? Estou dizendo o seguinte. Aqui eu vejo que o KT mais 1 depende de KT e CT. Então, se eu substituir, eu vou ter KT e CT, uma função de KT e CT igual a uma constante, ou seja, tem uma relação implícita aí dentro, né? Tem uma relação implícita, nem sempre dá para explicitar, ainda mais que eu não estou botando a Cobb-Douglas, eu estou querendo ficar um pouco mais geral e usando F, né? Então aí que não dá mesmo. Então, para fazer a curva com esses pontos, calma, então isso aqui eu já fiz, não, desculpa. Então tem essa relação implícita. O que eu vou fazer? Eu quero saber a cara da curva. Eu não preciso de explicitar a relação para saber isso. É para isso que serve o nosso teorema da função implícita. Então, nós vamos usar o teorema da função implícita para ver qual é que seria a derivada de C em relação a K, que está implícita aqui dentro. Então, para isso eu vou tomar a diferencial total dessa função. Né? Vai ficar aqui F', né? A derivada disso aqui vai ser F duas linhas, derivada de KT mais 1 em relação a KT, que está aqui dentro, dkt, F duas linhas, a derivada de KT mais 1 em relação a CT, a dct. Então, daqui eu tenho que dct é igual a KT, isso aqui é a derivada de KT mais 1 em relação a KT, sobre a derivada de KT mais 1 em relação a CT. Se você lembra o teorema da função implícita, é isso daqui. Você pode vir direto para cá. Se você não lembra, faz a diferencial total e resolve, que encontra lá a expressão. Bom, aí para encontrar as derivadas parciais, eu posso ir na segunda equação do sistema, porque a segunda equação me dá a relação direitinho, né? Eu tenho as relações aqui. Eu posso calcular isso aqui, dkt mais 1, a derivada em relação a kt em ct. Então é só ir lá nessas equações. Vamos encontrar os parciais. dkt mais 1, kt é igual a 1 mais eta. F' de kt mais 1, faltou um parênteses aqui, F' de kt mais 1 menos delta. dkt mais 1 dct é igual a menos 1 mais eta. É só ir lá naquela equação e fazer essa derivada, é uma derivada tranquila. Substituindo as derivadas parciais em 29, nós temos que dct, isso aqui, dct vai ser igual à razão dessas duas coisas, F' de kt mais 1 menos delta. Como delta entre 0 e 1 é uma taxa de depreciação, 1 menos delta é positivo, F' de kt a gente sabe que é positivo, então essa derivada é positiva. Eu quero saber agora a curvatura. Eu sei que ela é positiva, mas ela pode vir com uma curvatura crescente, né? Com a derivada crescendo ou decrescendo. Ela pode ser ruim porque a câmera faz o contrário. Assim ou assim, ela pode fazer os dois jeitos. Então, a gente tem que fazer, vamos fazer a derivada segunda, que é o que diz para a gente. A derivada segunda é F duas linhas de kt, nós sabemos que é negativo, rendimento decrescente, então tá jóia, a gente já está com uma ideia boa do que é. E agora vamos saber de onde ela sai. Para isso eu tenho que, quando kt é igual a 0, CT é igual a esse cara negativo. É claro que isso é uma situação absurda, nós não temos KT igual a 0, eu só quero desenhar a curva. Então eu sei de onde ela sai, eu sei que ela é crescente, eu sei a curvatura dela.
Agora eu posso desenhar a curva, eu precisava dessas informações. Então a curva ao lado, essa figura que vai aparecer aqui do lado, ela não está ainda, mas vai, eu juro para vocês que vai, ela representa os pontos onde CT mais 1, faltou aqui o subscrito, é igual a CT. Vamos puxar, está aqui a curva então, ela sai desse negativo, não faz sentido esse trecho, óbvio, mas ela vem crescendo, mas crescendo nesse formato, com a derivada cada vez menor, porque a gente viu que DC, DKT é F2 linhas de K, que é negativo. Se eu tiver à esquerda da curva, CT mais 1 é igual a CT. Se eu tiver à direita da curva, ele diminui. Para enxergar isso, pensa assim, em pontos à esquerda da curva, são esses daqui, né? Em pontos à esquerda da curva, temos que para o mesmo valor de K, o valor de C será maior que o da curva. É só olhar aqui da onde vem a curva, que a gente enxerga isso. É só olhar aqui, cadê a restrição. Se eu tenho o mesmo valor de K, escreve aqui o C, né, dado um KT mais 1, ele está fixo, lembre que a curva define um KT mais 1 fixo, F', então eu tenho que ter um menor CT, para o mesmo valor de K, porque na curva, se ele vai aumentando, que são os pontos que estão ali à esquerda ou acima, o CT tem que ir diminuindo, que é o que está acontecendo aqui. Né? Então, KT mais 1 é fixo, KT mais 1 é fixo, eu tenho aqui, desculpa, eu falei esquerda, mas era direita, vamos pegar aqui. KT mais 1 é fixo, KT mais 1 é fixo. Então, se eu estou aqui, eu tenho uma combinação KT e CT. Se eu pego um ponto como esse, repara que para o mesmo era melhor ler no consumo, fica mais intuitivo. Lembra que eu tenho para o mesmo capital, esse aqui eu tenho mais... Então, volto a dizer, vamos ver pelo consumo que eu estou pensando consumo. Então, para esse consumo aqui eu estou parado, aqui eu tenho mais capital. Se eu tenho mais capital, como KT mais 1 está fixo, eu tenho que estar decrescendo o consumo. E vale o contrário aqui, desculpem a confusão. Às vezes é complicado visualizar, mas é isso. Então aqui está crescendo, está caindo o consumo, e aqui está crescendo o consumo, que é o que está dito aqui. O maior valor de CT leva a um maior valor de KT mais 1, por sua vez, leva a um maior valor de F' de KT mais 1. Desta forma, F' de KT mais 1 é maior do que esse cara. Claro, ele é igual na curva, né? Quando eu falei que ele é constante, mas é na curva que ele é constante. Saiu da curva, ele deixa de ser constante, mas vale que com mais CT eu tenho menos KT mais 1 e, por sua vez, o maior valor de F' de KT mais 1. Então, a F' de KT mais 1 vai ser maior e aí sim eu obtenho aquela relação. Então, o termo é maior do que 1. Nós já vimos antes. Isso faz com que CT mais 1 seja maior que CT. É exatamente essa condição para CT mais 1. Eu fiz uma confusão aqui, deixa eu arrumar a casa de novo. O que eu estou dizendo é que o maior valor de CT, que é o que está acontecendo aqui, para um dado K, nesses pontos aqui eu tenho mais C, né? Nesses pontos aqui, quer dizer, para um dado K, na curva eu tenho esse C, aqui eu tenho mais C. Então, para um dado K, eu tenho um maior valor de CT, ou seja, eu tenho menos KT mais 1. Porque eu consumi mais, fiquei com menos capital amanhã. Se isso é verdade, eu tenho um maior valor de F' de KT mais 1, porque ele é decrescente. Então, F' de KT mais 1 vai ser maior do que 1 mais eta beta, que é igual na curva. Isso implica, muito mais simples, que é a confusão que eu fiz, de novo peço desculpas. Isso implica que F' de KT mais 1 menos delta é maior do que aquele cara, só estou passando os termos. E aí, naquela condição que a gente tinha para o crescimento do consumo, ela aparece aqui, então o consumo está crescendo. Está crescendo, a gente já viu essa condição de crescimento do consumo. Então, o consumo está crescendo. Vale o contrário quando eu vou para os outros pontos. Então, se acima da curva ele está crescendo, o mesmo raciocínio ao contrário leva a caindo debaixo da curva. Uma vez definido essa parte aqui, né, a curva e o que acontece fora da curva, vamos para o capital. Vamos fazer a mesma coisa agora para outra curva. Então, vamos fazer o capital ficando estacionário. Então, agora eu vou para a segunda equação. Eu tenho que trabalhar com as duas. Você vê que eu trabalhei com as duas. Eu vou para a segunda aqui porque fica mais fácil. Botando KT mais 1 igual a KT, eu tenho que CT, porque aqui eu já defini. Ó, né, ficou bom demais. Então, eu já defini a relação consumo-capital. Volto a dizer, se você quisesse trabalhar com a outra, ia ficar bem mais traumática a sua vida. Deixa eu ver como é que ia ficar o jeitão aqui.
Tá KT mais 1 igual a KT, eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum, porque aqui só aparece KT mais 1. Eu poderia simplesmente usar isso aqui, jogar aqui, fazer a conta e ia fazer uma trabalheira danada para chegar nessa equação, porque a primeira não está explícita. Então, calma, deixa eu voltar. Confusão que eu estou fazendo. Então eu tenho essa relação bonitinha, bacaninha, bacaninha. Essa curva aqui, o que acontece? Ela passa pela origem, porque quando K é zero, f de K é zero, né? Isso é uma função de produção, delta N zero, zero. Então ela passa pela origem. Ela é crescente quando f' de K for maior que delta mais N. Ela alcança o máximo quando f' de K é igual a delta mais N. É a regra de ouro, né? Quer dizer, é a regra de ouro, estou definindo o consumo em relação ao capital, então não é surpresa isso. Não é surpresa isso. E depois ela começa a descer, né? Porque f' de K vai ficar menor, a derivada negativa, ela começa a descer. Então, ela vai ter essa cara aqui, esse jeitão. Ela sai da origem, cresce, depois cai. Ela segue aqui, mas aí não me interessa fazer, porque esse eixo é o que eu preciso. Nos pontos acima da curva, vale que para o mesmo KT, o valor de CT será maior que o definido pela curva. Eu devia ter posto isso lá no outro que eu tinha. Pensar que a gente pode ler o gráfico tanto assim na horizontal quanto na vertical. Isso me confundiu um pouco. Então, para o mesmo valor de KT, eu estou aqui com K, eu tenho C aqui. Se eu estiver acima da curva, eu tenho mais C, né? Mais C. Então, vale que CT é maior que f de K, T menos 1 mais delta, de modo que KT mais 1 vai ser menor, porque se eu tenho mais consumo, vou ter menos KT mais 1. Então, acima da curva, KT diminui, abaixo da curva, KT aumenta. Se você juntar as duas curvas, eu tenho aqui esse gráfico. Eu vou pedir licença para trocar de óculos, porque é um gráficozinho chato de ver. Então, eu tenho esse gráfico aqui, eu estou fazendo os eixos. Então, por exemplo, se eu estiver nesse ponto aqui, o capital cresce, o consumo decresce, é uma trajetória desse tipo. Esse cara aqui é o estado estacionário, que é onde essa curva aqui, CT mais 1 igual a CT, cruza com essa, KT mais 1 igual a KT. Então, eles se encontram bem aqui, esse é o estado estacionário. Repara que se eu sair daqui, então, eu nunca vou para o estado estacionário. Idem se eu sair daqui. De fato, o que a gente pode mostrar é que só existe um caminho, e eu fiz pontilhadinho, eu fiz reto por questão de desenho mesmo, é difícil desenhar a curva, mas ele não é uma reta, é por isso que eu fiz curtinho, só para pegar aqui em volta do ponto. Existe um caminho só, que é esse caminho aqui, que vai levar a economia ao estado estacionário. Se você estiver aqui, repare que o consumo vai caindo e o capital também, então vem andando nessa direção. Se você estiver aqui, isso não acontece em todos os pontos desse eixo. Ele vai poder fazer isso aqui, aí quando ele vem para cá, ele vai embora, né? Se ele vier aqui, por exemplo, ele quando chegar aqui, vai embora. Então ele tem que passar tangenciando sem entrar nessa área. A mesma coisa se ele sair assim, por exemplo, ele vem para cá e vai embora. Então só tem um caminhozinho, né, que vem sem sair, digamos assim. Sem sair. Tá, aqui está o nosso estado estacionário, então, só está o nosso estado estacionário, e aqui está a nossa regra de ouro. Né? A Golden Rule é a regra de ouro, que é onde maximiza o consumo, é onde f' de K igual a eta mais delta, que nós já vimos lá que é o máximo. Então, está aqui, como nós já tínhamos antecipado, o estoque de capital no estado estacionário é menor que o da regra de ouro, exatamente porque as pessoas estão fazendo regra ótima e elas descontam o tempo. Elas não são absolutamente pacientes, elas têm desconto no tempo. Então, vamos lá. O estado estacionário é esse ponto KSS, CSS, eu botei X, não sei porquê, mas é KSS, CSS, onde essas curvas se cruzam. Repare que, como havia sido discutido na sessão que tratou do estado estacionário, o estoque de capital é menor que o da regra de ouro, né? O estoque de capital do estado estacionário. Existe apenas um estado estacionário, essa é a boa notícia. A má notícia é que esse estado estacionário não é estável. Fica pior. Existe uma única trajetória que leva ao estado estacionário. Todas as outras levam a caminhos explosivos. Então, o que eu estava falando, dá para ver isso aqui no gráfico, como eu digo, você está aqui no estado estacionário, deu um choque, veio para cá. O que acontece? Tchau. Tchau. Nessa faixa aqui, ela vai embora. Então, ela não vem para o estado estacionário. Você está aqui, tchau. Você está aqui, tchau. Cuidado. Se eu estou falando só olhando o gráfico, depois nós vamos botar um tempero que está faltando e é quem dá sentido ao sistema. Então, cuidado, estou falando em termos de olhar o gráfico, o que o gráfico está passando para a gente. Se eu tiver um jeito de saber que, dado um choque, ela vai ficar nesse caminho, a história muda. A história muda. Então, o choque que eu estou falando é antes de botar o tempero que está faltando, vai chegar lá daqui a um pouquinho.
Então, como eu disse, existe uma única trajetória que leva ao estado estacionário. De outra maneira, para um dado K0, existe um único C0 que faz com que o sistema obedeça à condição de transversalidade. Então, dado um K0 aqui, qualquer, um ponto de partida, para ir para o estado estacionário e obedecer à condição de transversalidade, porque se ele explodir para infinito ou menos infinito, não obedece àquela condição, a sequência está explodindo. Para que isso aconteça, eu preciso apenas um C0, que é exatamente o que está nesse pontilhado aqui. Só esse C0 faz essa transição direitinho. Reparem que se você mostra isso, então, para um físico, ou para um engenheiro, ou para alguém que também trabalha com sistema dinâmico, ele vai dizer, joga fora esse modelo, porque esse é um modelo desgraçado. Né? Se você jogar aleatoriamente aqui uma bolinha para cair num ponto, a probabilidade de explodir é 1, porque só tem um traço num plano, ou você pode pensar, só tem um ponto num contínuo que vai garantir a estabilidade. Mas, aí é o mais. Então, o diagrama de fase sugere o que eu estou dizendo, o modelo deve ser abandonado, a probabilidade de um par K0, C0 escolhido ao acaso, obedecer à condição de transversalidade e levar ao estado estacionário é 0. Não existe essa possibilidade. Então, uma pessoa ajuizada deixa de lado o modelo. O modelo neoclássico agora não é mais maravilhoso. Ele com poupança exógena era tão bacana, era um modelo tão bonzinho, agora ele virou uma desgraça. Só que ocorre que para um dado valor de K0, você escolhe C0. E você não faz isso ao acaso. Você não olha o K0, joga um dado ou sorteia o seu C0. Você faz isso de forma ótima. Você faz isso de forma ótima. E a condição de transversalidade é parte dessa otimalidade. Se você estiver escolhendo uma sequência que não seja essa única existente, você não está obedecendo o problema de maximização de utilidade, você não está tomando a tua decisão ótima. E esse é o ponto central. Ou no caso, planejador central, já que a gente está discutindo, eu falei central, eu lembrei, já que a gente está trabalhando com essa hipótese. Então, para ter a sequência ótima, para ser racional essa escolha, e esses modelos estão supondo racionalidade, a racionalidade aqui é chave, a única escolha aceitável é C0. E aí, visto assim, o modelo passa a ter outra leitura. Porque o que eu estou dizendo é que se vier um choque e trouxer a economia no capital, e o capital vier, por exemplo, para cá, necessariamente o consumo vai ser esse daqui que traz de volta para o estado estacionário. Necessariamente. Você pode dar choque que ela vai ficar andando, porque quando alterar o capital, eu altero o meu consumo. Eu não altero o meu consumo ao acaso, eu altero de forma ótima. Então, tem o choque é ao acaso. Tem um choque ao acaso, eu vejo o que aconteceu e eu vou decidir consumir. Eu decido consumir obedecendo à otimalidade, então eu estou sempre aqui nesse caminho que leva ao estado estacionário. Então, a única escolha racional para um dado K0 é o C0 que leva ao estado estacionário. A única, não tem outra escolha racional. E como os indivíduos são racionais, nós vamos supor que eles vão escolher essa coisa. Eu estou pedindo muita racionalidade? Estou. Se você quiser pensar em termos de planejador central, onisciente, benevolente, bom, para quem já aceitou esse planejador central, a racionalidade também não vai ser o problema. Mas se eu estruturo isso como equilíbrio, eu vou chegar na mesma situação, e aí o que eu estou dizendo é o seguinte, um indivíduo, eu quando acordo, eu olho lá meu estado, que eu tenho de capital, ou eu não tenho máquinas, equipamentos, eu tenho ativos, tenho lá meus direitos, eu olho lá isso aí e decido a minha sequência de quanto eu vou consumir, mas para isso eu vou olhar toda a trajetória que isso vai gerar, em termos esperados, porque existem choques, né? Aqui eu não botei choque, mas em termos esperados, para calcular meu consumo. Então, antes de ir no supermercado, eu vou ali no supermercado, eu fico lá otimizando e dizendo, se eu comprar esse pacote de biscoito, eu vou sair da minha trajetória intertemporal, não vou comprar o pacote de biscoito. É isso que eu estou pedindo. Eu só queria ver se está repetindo isso. É isso que eu estou pedindo. É sim racionalidade demais. Quem viu jogos também viu que lá também se pede às vezes racionalidade demais, aquela racionalidade infinita, eu sei que você sabe que eu sou racional, você sabe que eu sei. Então, aparece em economia. O que traz uma outra pergunta.
O quão razoável é supor tanta racionalidade? Essa é a pergunta-chave aqui. O quão razoável é supor toda essa racionalidade? Bom, se você quer construir um modelo com hipóteses realistas, complicou para o nosso lado. Se você acha que o modelo tem que ter hipóteses realistas, complicou muito para o nosso lado. Mas não é esse o espírito do que aconteceu. Essa literatura ela vem num contexto, que é aquele revival da macroeconomia neoclássica lá dos anos 70, na seguida do choque do petróleo, quando Lucas, Sargent, Kidron, Prescott, esses caras, todos mais ou menos em 10, 15 anos, eles reconstruíram a macroeconomia, trocaram aquele paradigma anterior mais keynesiano pelo paradigma que depois levou ao RBC e às teorias novo-clássicas. Bela Lucas, por exemplo, ele diz claramente, lá no, salvo engano, no artigo 72, olha, essas são minhas hipóteses, você está achando irrealista, para de ler, porque só vai piorar. Aqui, em termos metodológicos, você está trazendo o as-if do Friedman. A questão não é se as hipóteses são realistas, a questão é, dado que os resultados gerados pelos sistemas gerados, se vocês pegarem o Lucas, ele fala isso muito claro, lá no, está inclusive na parte de fundamentos, na primeira aula, esse trecho onde ele fala, para mim uma teoria é um sistema dinâmico que você bote num computador e gere resultados compatíveis com o observável. Basicamente é essa a ideia aqui. Se gerar os resultados, tá bom. Então você não está pedindo um realismo das hipóteses, sim, você quer que os resultados sejam palpáveis e condizentes com a realidade. A gente pode dar um passo além disso e pensar o seguinte, você não está querendo descrever as pessoas da melhor forma possível. Não é isso que você está fazendo. Senão você vai ter que sair da hipótese de racionalidade. E que fique claro, é uma agenda de pesquisa importante, as pessoas estão fazendo isso. Tem aí prêmio Nobel para o pessoal que está colocando elementos comportamentais na análise para poder trazer uma hipótese talvez mais realista para os modelos. Estou dizendo que tem vários caminhos, né, a se seguir na sua pesquisa. Então, esse caminho aqui ele não está indo nessa direção. Ele está preocupado se a reprodução acontece. Então, mal comparando, pensa que você vai desenhar um jogo de videogame. Você vai desenhar um FIFA Soccer. Quando você desenha esse jogo de videogame, quando você desenha esse jogo, você vai simular um pênalti. O cara bate o pênalti, o goleiro vai em direção, para tentar defender o pênalti, né? Vai em direção à bola ou não, sei lá como é que é a simulação. Num jogo de futebol, às vezes o goleiro vai na direção da bola e mesmo assim é gol, às vezes ele defende e tal. Você quer simular essa situação. Bom, no teu programa, para o goleiro saltar, ele vai ter que ter a noção da força dele na perna, do vento, se o vento está batendo para um lado ou do outro, do tamanho da trave, da velocidade da bola. Tudo isso ele vai ter que ter essa noção para você programar aquela trajetória. Algum goleiro faz isso? Mas é óbvio que não, porque se o goleiro fosse fazer isso, enquanto ele faz as contas, o cara faz o gol. Devagarinho lá, porque o goleiro está lá. Não, pera lá que eu estou aqui calculando a tangente, a trajetória e tal, a força do vento, não funciona. Mas o jogo reproduz um ambiente de futebol, e quem jogou sabe que funciona o negócio. Você joga, você se empolga, você daqui a pouco está querendo sair no tapa com o cara do outro time, nem parece que são pixels e equações ali atrás. Não é? Então é um pouco essa ideia. Outro exemplo que eu gosto, está subindo uma ladeira grande, e você está controlando o teu carro no acelerador, você não quer puxar o freio de mão, está ali no engarrafamento, naquela ladeirona subindo. Ora, se você quiser reproduzir isso, essa subida no computador, você vai ter que botar a inclinação da ladeira, você vai ter que botar o atrito do pneu com o asfalto, você vai ter que botar a força do teu motor, você tem tudo isso. E aí você reproduz. Quanto eu tenho que acelerar para ir segurando meu carro? Eu duvido que alguém faça isso. E, entretanto, muita gente sobe a ladeira sem puxar o freio de mão. De novo, uma coisa é o comportamento da pessoa. Seria irreal, quer dizer, é irreal, né, que seria imaginar que alguém fica lá no carro fazendo cálculo de inclinação, atrito e tal, para dizer, não, vou acelerar mais um pouquinho. Se você fizer isso, provavelmente você vai causar um baita de um acidente, seu carro vai escorregar, vai derrubar todo mundo, então você vai pular demais para frente. Mais provável é que escorregue, né, que você está ali animado fazendo as contas e esquece de equilibrar. Você vai meio que adaptando, intuitivo. Mas a questão não é ser realista a respeito do teu comportamento. A questão aqui é reproduzir aquele resultado. E para isso você vai ter que fazer esse modelo, esse é um modelo, se eu quiser reproduzir, de trânsito, com toda essa racionalidade, com os carrinhos lá fazendo toda essa conta para gerar esse efeito. Então, talvez essa seja uma leitura mais generosa
dessa hipótese extrema de racionalidade que acompanha muita coisa em macro e microeconomia, que não é uma coisa absoluta, volto a dizer, tem muita pesquisa boa, mas também não é fácil quebrar. Porque muitas vezes, quando você quer quebrar a hipótese de racionalidade, você cai numa situação muito ruim. Quer dizer o seguinte, olha, as pessoas não são racionais, mas eu sou. Eu sou, porque eu tenho o meu modelo, né? Então, meu modelo me diz o que é certo. E as pessoas não vão fazer o que é certo porque elas não são tão brilhantes como eu, ou elas não têm a revelação do modelo que eu tenho. Se você parar para pensar, isso talvez seja uma hipótese mais complicada do que supor que as pessoas são racionais. Até em termos éticos, quem sabe. Entendeu? Você está se colocando acima dos outros. E por que mesmo você está acima dos outros? Eu acho que eu não estou acima de ninguém. Entendeu? Eu acho que eu tenho algumas percepções, outras pessoas têm outras, e eu não me coloco nessa perspectiva. Talvez por isso eu tenha facilidade em aceitar essas hipóteses de racionalidade. Não estou dizendo que quem não aceita se coloca, estou dizendo que é um risco de não aceitar. Tem outras maneiras de não aceitar, e insisto, a pesquisa boa está aí, tem prêmio Nobel, então tem caminhos para quebrar a racionalidade, mas cuidado para não cair nesse caminho particularmente perigoso, que é ninguém é racional, só eu. Esse caminho é esquisito e é perigoso, e acaba algumas pessoas caindo nessa situação. Bom, por fim, tem um artigo na American Economic Review, se alguém está interessado me pergunta, eu estou esquecendo a referência agora, que o autor, eu acho que não sei se é o Bolland ou o Higgett, acho que é o Bolland, em que ele bota a racionalidade como uma espécie de metafísica da economia. Então, olha, o nome do artigo é A Futilidade de Discutir a Hipótese de Racionalidade, né, em inglês. E ele bota basicamente isso, olha, isso é perda de tempo, porque você não vai provar a racionalidade nem desprovar. Então aceita isso como uma espécie de metafísica, vai embora e vamos ver se nossos modelos explicam bem a realidade, que seria, digamos assim, uma argumentação metodológica do velho as if do Friedman. Então, eu gosto de fazer esse registro, eu gosto de fazer essa discussão, porque isso é importante para o entendimento, para não ficar só na conta. É muito importante entender o modelo, entender o que está acontecendo do modelo. Porque aí, por exemplo, você vai perceber que se você tem um momento de forte incerteza, como que nós vivemos desde 2020 com a pandemia, fica muito difícil. A hipótese de racionalidade fica mais complicada, porque não é risco, né? É incerteza, você nem sequer conhece as distribuições. Então, como é que você traz a valor presente? Tudo isso bota esses modelos em xeque em alguns momentos. Talvez por isso o pessoal que usa esses modelos para fazer previsão acabou errando tanto, porque não tinha como fazer. Não é que os caras são ruins, porque o modelo tem não é que o modelo é ruim também, não, pelo amor de Deus. É que ele tem uma limitação e nós caímos nas condições que impõem aquelas limitações. Não que eu ache esses modelos máximos, mas não é o que eu estou falando aqui agora. Só é importante entender o que está acontecendo por trás da máquina do modelo. Bom, se em termos metodológicos o diagrama de fase explicitou o problema do uso da hipótese de racionalidade, quer dizer, espero que tenha ficado muito claro os limites e o que nós estamos fazendo aqui com racionalidade. Para resolver e simular o modelo, o problema é como escolher C0 compatível com a condição de transversalidade. Nós não vamos resolver, volto a dizer, porque essas transparências eu peguei do outro curso, então eu fiz correndo, não tive tempo de adaptar, mas lá no outro curso eu faço. Encontrar, fazer na mão, fazer a aproximação, para encontrar exatamente porque eu valorizo muito que o aluno saiba sabendo o que ele está fazendo. Depois eu sei que vocês vão pegar um código já feito, vão jogar, vão usar o software A ou B, que já faz tudo, vocês botam só lá o que é importante e simula tudo. Joia, não critico isso de jeito nenhum, pelo contrário, é isso mesmo, é assim que funciona. Mas aqui nós estamos formando, em boa parte, doutores, vários de vocês vão seguir esse caminho, que tem que saber o que está acontecendo por trás da caixa preta, senão vira operador de modelo, e aí não é legal, especialmente para os doutores, né, que estão aqui tentando se fazer o doutorado. Então tem que saber o que está acontecendo por trás da caixa preta e vocês tiveram um vislumbre do que está acontecendo por trás da caixa preta. De cara, vocês já viram que se alguém estava aqui bolando, eu vou chutar valor para ser zero, achar a trajetória, esquece, porque a probabilidade de acontecer é zero. Pode acontecer, pode. Mas é escolher um número exato, né, num contínuo de números. Está indo para zero. A verdade é que não há como encontrar o C0 certo de forma analítica, então é por isso que você tem que sair fazendo essas técnicas de aproximação linear e coisa do tipo. Então, essa é a abordagem. Bom, eu paro esse vídeo aqui, e nesses vídeos que nós fizemos até agora, tem a apresentação com os fatos,
O que nós fizemos foi discutir o modelo neoclássico. Como eu conversei com vocês no nosso primeiro encontro, eu estava até na dúvida se isso ia entrar ou não no curso. Foi uma decisão, eu inicialmente pensei o curso sem colocar isso, mas eu achei que era importante trazer essa discussão. No próximo vídeo, a gente continua com o modelo neoclássico, é o finalzinho dessa discussão de modelo neoclássico, olhando agora o modelo em tempo contínuo, porque ele é mais interessante para crescimento e porque vai nos permitir discutir Hamiltoniano, que é uma ferramenta muito utilizada para a solução de problemas dinâmicos em tempo contínuo. Então, ele é legal. É o modelo, nós vamos mais uma vez usar a estratégia de pegar um modelo conhecido, um território conhecido, que é o modelo neoclássico, para trazer uma técnica nova no curso, provavelmente alguns de vocês já conhecem, tudo bem, mas para o curso nova. Então isso é uma coisa que eu faço também muito, eu prefiro trazer, quando é possível, né, botar a ferramenta num arcabouço conceitual que a gente já domina, porque aí a gente pode focar só na ferramenta e depois a gente pode focar, quando aparecerem outros arcabouços, só no arcabouço sem misturar as coisas. Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.